Bom dia. É, Hoje a gente vai começar nosso segundo texto sobre bioética, especificamente o texto A Bioética e a Psicologia da Saúde, reflexões sobre vida e morte, sobre questões de vida e morte, né? É um texto que eu gosto muito, inclusive essa autora, eu até fiquei curioso sobre outros trabalhos dela, assim, ela tem livros, ela trabalha muito sobre a morte, criança e morte, adolescente e morte, para vocês verem como eu gostei desse texto dela, né? E vocês veem que ela tem uma formação em psicologia e filosofia. Então, acho que isso explica também a maneira que o texto é escrito, a ênfase que ela dá nas questões éticas. É, Também você vê que o texto cita Kant, né? Achei legal isso, porque é um cara que eu estou falando com vocês como é que ele é importante, como é que ele está presente nos conceitos, né? Então, assim, vocês vão sonhar com Kant, né? Você pode ter raiva dele, alguns vão sonhar, outros vão ter pesadelo, porque ele está muito presente, né? Por mais difícil que ele seja, a teoria dele perpassa direitos humanos, o nosso código de ética, a bioética. É muito interessante a potência da teoria dele. Mas em relação a esse texto, antes de mais nada, é, eu estou achando que está muito interessante as discussões sobre esse tema no ao vivo, né? Tanto de manhã quanto à noite. É, Mais uma vez, essa disciplina eu sempre estou querendo dizer. A gente está falando de ética, a ética muda ao longo do tempo, existem várias correntes éticas, mas o grande perigo dessa disciplina é a gente cair no relativismo, né? Não, a gente se eximir da nossa posição enquanto psicólogos. Então, mais uma vez, aqui a gente também está com esse perigo, né? Achar que ao discutir a bioética, ao discutir essa dificuldade para a gente definir o que que é vida, o que que é morte, que isso a gente cai mais uma vez no relativismo. Não é isso, né? Vocês têm que estar claro aqui nessa parte da bioética que mesmo que seja difícil a gente definir alguns parâmetros, a gente tem um eixo norteador, que é justamente o conceito de autonomia. O conceito de autonomia é complicado, assim, ele tem alguns problemas? Tem, fato. A gente pode discutir sobre isso como a gente está discutindo ao vivo. Porém, ele ainda é nosso eixo norteador. Ele é o que a gente ainda tem de melhor ou menos pior para garantir as nossas decisões nesse campo bioético. Autonomia que se sustenta na decisão do sujeito, que se sustenta na racionalidade do sujeito, ok? É, e aí a gente tem, por exemplo, o, o livre esclarecimento, né? O consentimento informado, né? Que tem vários nomes. Consentimento informado é o melhor, que é justamente esse documento que a pessoa afirma, né, querer ou não sobre o seu tratamento e conhece o tratamento. Então isso é muito importante que vocês saibam. Outra coisa, lembrem que no nosso cronograma eu coloquei duas aulas para esse texto. Se vocês pegarem lá aquele cronograma, vocês podem ver que está duas aulas. Então eu fiquei pensando e eu vou manter isso. Como as discussões estão boas, então eu vou manter. Então talvez essa aula e a outra sejam um pouquinho mais curtas, a gravada, tá? Mas eu não tenho, achei que não tem por que correr, tá bom? Então eu vou fazer um pouquinho hoje do texto, semana que vem eu faço mais um pouco, tá? E se eu ficar olhando para o lado é porque o texto está aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu me diminuir. Ok. Então, isso foi uma coisa que a gente já estudou no primeiro texto, né? Que a bioética ela surge num contexto de revolução científica e revolução social, né? Aqui se dá muita a revolução social no sentido de uma revolução cultural. Apesar de não citar isso efetivamente, quando eu leio isso de revolução social, dois movimentos me vêm à cabeça que estão relacionados, né?
a Revolução de Maio de 68 na França, que acaba influenciando toda a cultura ocidental, que foi um movimento da juventude que justamente questionou alguns pressupostos culturais, e também o movimento, já nos Estados Unidos, o movimento hippie, né? Que também teve um grande impacto cultural e também questionando alguns valores, tal como liberdade, tal como vida, tal como as autoridades. Então, essa década de 60 e 70 são extremamente importantes a nível de questionamentos culturais, né? Muito aí que hoje a gente se beneficia, né? Por exemplo, da liberdade sexual, foram conquistados com esses dois movimentos. E além disso, a gente tem, no caso americano, algo importante, né, que é a Guerra do Vietnã, uma guerra, toda guerra é controversa, né? Eu acho que toda, como dizia Madonna, toda guerra é pornográfica. Madonna, essa entrevista é muito legal. Madonna falou isso uma vez, né? Toda guerra é pornográfica. Então, toda guerra é. Mas aqui, nessa época, a gente tem a Guerra do Vietnã, né? E que é uma guerra que impacta muito a cultura norte-americana, principalmente. Então, a gente tem a Revolução Social e tem essa Revolução Científica, que a gente já falou, que é justamente os avanços tecnológicos que fazem cada vez mais, melhoram a qualidade de vida, mas não só isso, eles aumentam o tempo de vida. E nesse aumentar o tempo de vida, gera essa questão, afinal, o que é a vida? Tá? Um problema bioético. O que esse texto traz de novidade? Como eu disse para vocês, eu acho esse texto mais denso, né? Então, o que ele traz de novidade? Ele trabalha a eutanásia, né? Isso quando a gente, de alguma maneira, a gente auxilia no processo de morte da pessoa. Lembrando que isso é proibido no Brasil, eutanásia. A distanásia, que é justamente esse processo em que o paciente não tem cura, um paciente terminal, e a gente força a todo custo essa vida, sem questionar efetivamente qual é o objetivo disso, ok? E até isso em eutanásia, eu ando pensando que eu acho que eu vou trabalhar isso nas nossas aulas restantes, assim, que tem uns casos muito interessantes. Quando a gente pensa em eutanásia em casos de depressão, por exemplo, né? Ou caso de psicose, né? Como é que fica isso? Que o paciente não é terminal. Isso é interessante. E aí também esse texto traz também a dimensão do transplante. E começa a ideia do transplante também começa com a tecnologia científica, né? E quais são as consequências bioéticas dos transplantes? Isso é muito interessante como toca isso, né? Porque tem uma questão bioética e tem uma questão psíquica, né? Quais são as consequências psíquicas da gente ser transplantado ou doar um órgão? Será que é tranquilo? Será que é só uma questão de informação? Então ele toca isso. Também fala que uma das questões fundamentais da bioética é justamente a morte, né? Como definir a morte? Vocês verem que no primeiro texto ele parte da perspectiva válida também, o que é a vida? Como que a gente vai definir a vida? Ou seja, um corpo lá com muita tecnologia e que não está respondendo a nada. Isso é vida ou não é? O primeiro texto estava discutindo isso. Esse texto está discutindo como é que a gente vai definir morte. Quando que a gente fala que morreu? Interessante, é outra perspectiva para abordar o mesmo tema. E também fala aqui da importância do consentimento livre e informado. Aqui a gente tem um grande ponto em comum na bioética, como eu falei na introdução da aula. Esse é o nosso norteador para lidar com essas questões. Ok? E quais são esses avanços da ciência que fazem a gente estar aqui discutindo bioética? O que a autora cita, né? Questões de reprodução, ou seja, as várias formas que a gente pode hoje se reproduzir. E até quando esse texto foi escrito, não tinha os casos em que hoje a gente tem.
Por exemplo, hoje a gente teve recentemente um caso muito interessante de uma pessoa trans que conseguiu ter um homem trans, como é que é? Um homem trans que conseguiu amamentar, se não me engano. Ou seja, eles conseguiram fazer uma modulação hormonal que não atrapalhou a amamentação. Isso é muito interessante. Então, isso tem a ver com uma questão bioética, que tem a ver com tecnologia, e toca no tema, por exemplo, da reprodução. Então, isso tem a ver com a ciência e que tem consequências bioéticas. Hereditariedade, que como a gente também já discutiu, que é a partir do momento que a gente mapeia o nosso código genético, cada vez a gente sabe mais sobre os genes, a gente vai poder prever doenças dentro da nossa hereditariedade, né? Mas ao mesmo tempo, o que você vai fazer com isso? Você só vai querer prevenir doença ou você vai querer saber a cor do olho do seu filho, por exemplo? Né? E aí, na sociedade que a gente vive, a gente vai começar a vender essa informação. Que, aliás, já se vende, se você parar para pensar. Eu consigo comprar um mapeamento genético. Está em promoção, aliás, isso por causa da quarentena. Não é piada, tá? Então, assim, tem lugares aí, laboratórios que estão vendendo o meu código genético. O meu não. Assim, o exame do meu código genético ainda está em promoção. É mole? E o outro ponto que toca que é justamente os avanços tecnológicos em relação ao sistema nervoso, né? Com o tanto que a gente descobriu, principalmente nas últimas décadas, a respeito do cérebro. Neurônio, sinapse, plasticidade sináptica, que inclusive ganhou o prêmio Nobel, né? Isso tudo que a gente descobriu é muito recente. É muito recente. Então isso implica mais consequências para a bioética. Ok? É, a grande angústia nossa, né? Não existe resposta ética satisfatória para as questões éticas atuais. Isso não é um relativismo e também não é, então nem vou estudar isso porque não tem resposta. Não. Uma coisa que eu acredito, mas assim, não é que eu acredito tirando a minha opinião, tendo como base os filósofos que eu estudo, é justo. E esses, bom, não precisa nem só ir no filósofo, pensa no nosso código de ética também. Parte do princípio que uma ética nunca vai ter uma resposta satisfatória. O que isso quer dizer uma resposta satisfatória, a meu ver? É justamente uma resposta que nos tranquilize, sabe? A gente vai estar no hospital, a gente está lá com um caso terminal, a pessoa assinou o consentimento livre informado, a gente sabe que fez tudo certo. Mas quando essa pessoa morre, algo nos incomoda, algo a gente fica na dúvida, sabe? Que diz respeito a essa dimensão ética. A ética não, você não tem certeza na ética. Você não tem essa total certeza. E é isso que é ética, né? Porque se fosse uma mera responder à lei, você seria uma pessoa que abriria mão da sua autonomia ou da sua racionalidade, né? Se a gente já estudou, o Kant ele coloca a liberdade e a racionalidade juntas, né? Então a gente tem que ter essa função crítica para exercer isso. E também, na introdução, toca essa dimensão do excesso terapêutico, que diz respeito à distanásia, que é justamente essa crença que a gente tem que fazer de tudo para salvar um corpo, né? Então a pessoa está lá, a gente sabe que é uma doença terminal, a gente sabe que ela não tem condições mais de recuperação e a gente está insistindo, a gente está colocando a sonda, a gente está colocando a traqueostomia, né? E aí não vamos falar só do médico, não. É o técnico de enfermagem, é a enfermeira, é o psicólogo, que acha que tem que fazer de tudo. Mas aqui a gente tem uma dimensão, que é uma coisa que eu estou tentando falar para vocês, que é uma dimensão afetiva nossa. Como que um psicólogo que nunca pensou sobre a vida, que nunca pensou sobre a morte, vai lidar com essas questões? Como é que ele vai enfrentar isso? E esse pensar, eu não estou falando um pensar estudar agora, mas um pensar se permitir ser tocado por essa questão, sabe? Porque tem gente que fala assim,
Ah, eu não vou em enterro porque eu não gosto. Gente, enterro, não sei se tem que gostar para ir no enterro. Você vai, é um rito, né? Então é um pouco dessa ideia. A ideia aqui é que será que a gente, enquanto psicólogo, já se permitiu ser tocado por essas questões? Sabe? Pensar sobre a morte, pensar sobre a vida, pensar sobre suicídio, pensar sobre transplante, simplesmente fala não gosto. Complicado. E aqui, antes de mais nada, tem dois casos esse texto, né? O Karen Killan foi mais falado, é mais fácil da gente achar. Mas tem um caso antes, quando fala da criança que sofreu um transplante. Esses dois casos eu não conhecia. E em 1984, se não me engano, o ano até que eu nasci, teve o caso dessa criança. O caso é Baby Faye, Fae, em que era uma criança em estado terminal, em que os médicos fizeram o transplante de um macaco, creio que, não sei se foi um babuíno, enfim, fizeram um transplante do coração de um macaco para essa criança, para aumentar a vida dela. Então, um caso clássico de distanásia. E essa criança eu acho que viveu 20 dias a mais, né? E tinha um livre consentimento informado dos pais para realizar esse transplante. O que hoje se discute muito sobre esse caso é justamente o fato que os médicos, a equipe que realizou esse transplante, agiu de má fé para convencer os pais à assinatura do consentimento livre informado. Então, na verdade, esses médicos não estavam preocupados com o bebê, eles estavam preocupados justamente com a ciência. Eles queriam testar isso que eles fizeram. Então isso é muito discutido justamente pelo posicionamento e como eles conseguiram, a equipe médica, a equipe científica, burlar é, o consentimento livre informado. Ok? Muito interessante. E o caso Karen Killam, muito interessante também, que ajuda a gente a ficar com mais caraminhola na cabeça. É um caso que se passa em Nova Jersey, nos Estados Unidos, década de 70, né? Que essa moça, Karen Killan, era uma estudante e aí em uma festa ela faz uma combinação perigosa de diazepam com bebida alcoólica. E a partir disso ela entra em coma, né? Coma com estado vegetativo, ou seja, os médicos declaram que ela não tem, que ela está ali num processo irreversível. Dentro desse drama, dentro dessa situação, os pais da Karen pedem, né, que seja desligado os aparelhos, né, já que não vai ter, já que é um caso, uma situação irreversível, então vamos desligar o aparelho. E aí a gente tem uma grande discussão bioética, por isso que esse caso é super famoso quando a gente discute bioética, que é justamente o embate jurídico. Então, a gente tem os pais da Carrie que querem que seja desligado os aparelhos, de um lado, então eles querem desligar, querem que a Karen tenha, de certa forma, uma morte digna, e do outro lado você tem o Estado norte-americano, que vai defender a Karen. Isso é muito interessante e é muito Foucaultiano e agambeniano, porque o Estado quer defender a vida da Karen como se ele fosse dono da vida da Karen. Então ele quer preservar a vida da Karen, mas na ideia de que ele é dono da vida da Karen. Mas aqui a gente tem a questão da autonomia, né? Já que a Karen não pode decidir por ela, ou que ela não pôde, né? O que eu falei para vocês, e depois eu falei no ao vivo, a ideia de um testamento vital, aquilo que hoje eu posso falar e passar pelo cartório e falar o que eu quero de procedimento na minha vida, caso aconteça algo comigo, a Karen não fez nada disso. Ela não tinha um testamento vital, nem estava na sua autonomia. Logo, fica o embate em quem vai decidir a vida da Karen. Se é os pais que querem a eutanásia ou se é o Estado que
como protetor da vida da Karen, vai ser contra a eutanásia. Então você tem um embate jurídico aí a nível nacional. É a nível nacional. Por quê? Porque no primeiro momento os pais da Karen perdem a causa, né? E aí eles recorrem a nível nacional, tá? À Suprema Corte norte-americana. E aí em 76 a Suprema Corte norte-americana entende que a família da Karen tem essa possibilidade, tem autonomia para decidir sobre a vida da filha. E aí que entra, né? Então você acha que resolveu a questão ética. Quando desligam os aparelhos, eles percebem que a Karen consegue respirar sozinha. Olha, gente, parece, é uma coisa, né? Só para mostrar como é difícil esse aspecto. E aí, quando ela começa a respirar sozinha, ela ainda vive 9 anos sem 9 anos depois da decisão da Suprema Corte. E ela morre depois por doenças ocorridas por conta da situação, do estado vegetativo dela. É óbvio que hoje a gente tem. Os avanços são muito maiores, então é mais difícil ocorrer essa situação da Karen, né? Desligar o aparelho e perceber no momento que ela ainda consegue respirar. Mas esse caso é um caso paradigmático, assim, marca os estudos da bioética. Muito interessante, muito interessante. Então, vou fazer ainda mais dois aqui. Um conceito muito interessante aqui, né? O que é uma ética secular? Qual que é esse nome? Essa coisa de ética secular, às vezes o nome nos engana, né? Mas a ideia de uma ética secular é que com o advento da modernidade, enquanto processo histórico-cultural, o que é a modernidade? É quando o homem entra, como, de certa forma, o homem, pelo uso da razão, o homem começa a se afirmar pelo uso da sua razão. Então é quando a racionalidade entra em cena. E aí você tem, por isso que eu falo que é com Descartes que a gente funda a modernidade. Penso, logo sou. A partir do pensamento, que é racional, eu fundo a minha essência. Então, dentro da modernidade, é um processo em que o homem passa a se guiar pela sua racionalidade. Ora, se ele passa a se guiar por sua racionalidade, ele deixa em segundo plano aquilo que orientava a ação dele. E o que era basicamente? A religiosidade. Então o homem passa a se distanciar da religião, ou então a religião ganha um caráter secundário na vida do homem, ou seja, eu posso até ser religioso, mas o que vai fundamentar a minha ação é a minha racionalidade. E, ao mesmo tempo, a natureza desencanta. Então, assim, antes a natureza tinha um caráter mágico. A natureza, de certa forma, falava comigo e tinha um mistério. Né? Então, aqui é o fogo que orienta essa vida, é a água que orienta, é o composto universal. Isso tudo que se pensava, mas com o avanço racional, com o avanço científico, a gente passa a desvendar os segredos da natureza. E com esse desvendamento, a natureza perde a sua mágica, né? A gente desencanta o mundo, esse é o termo. Então, isso é que confere, isso traz como consequência essa separação de uma natureza mágica e também de uma religiosidade, faz com que a gente não possa mais fundar a nossa ação, o nosso agir, logo a nossa ética, em conceitos religiosos ou em conceitos tipo aristotélicos, né? É o bem, é a felicidade, porque são muito perde o sentido de ser depois da modernidade, porque a gente já passa a se orientar por conta da razão. Então, uma ética secular é isso. É a ética que a gente vive, sabe? A gente vive uma ética secular, que quer dizer que no nosso agir, se a gente está lá no hospital, a gente não pode dirigir o nosso agir
por exemplo, para uma ideia de morte religiosa ou de vida religiosa. Não faz sentido dentro desse momento que a gente está vivendo. Isso é um tema interessante para a gente discutir, porque é aquela velha separação que eu sempre faço para vocês, né? O aspecto religioso da pessoa com a sua orientação profissional. Então, enquanto orientação profissional, a gente se insere numa ética secular. Né? Então, uma decisão bioética nunca pode ser fundamentada em valores de um encantamento de mundo ou mesmo de uma felicidade aristotélica ou mesmo de preceitos religiosos. Ok? Então, a bioética, dentro de uma ética secular, é fundada em princípios intocáveis, que é justamente a autonomia do sujeito, voluntariedade, racionalidade, ok? Todos esses princípios que a gente sabe que tem como cerne a autonomia. Liberdade é o sujeito que, no uso da sua razão, que vai decidir no campo qual tratamento ele vai querer, se ele vai querer saber ou não do diagnóstico, se ele concorda com a utilização de novos tratamentos, enfim. E a bioética hoje ela está num contexto multidisciplinar, né? O que é interessante a gente pensar como as outras práticas, outros saberes lidam com essas questões. Né? A gente sabe que a medicina vem estudando um pouco mais sobre isso. Agora, como é que está a enfermagem nesses estudos? Como é que está o curso técnico de enfermagem estudando sobre isso? A fonoaudiologia, a TO, como é que é? É uma boa questão também, porque envolve vários campos de saber quando a gente está trabalhando, por exemplo, num hospital. Esse texto trabalha com uma hipótese muito interessante. Fala que para a autora, a Vilma, né, a eutanásia é a questão do século XXI. Né? É uma forma, é quase um otimismo, né? É um otimismo, porque eu acho que eu posso até falar não só de Brasil, eu acho que para a gente falar que a eutanásia é a questão do século XXI, eu acho que a gente teria que. Eu acho que você acaba acreditando numa noção de história enquanto progresso, sabe? Mas o que a história está mostrando para a gente é que a gente retrocede, né? A gente consegue retroceder a nível de pensamento. Então, eu não sei se eu acho que a eutanásia é uma questão que a gente tem que discutir. Mas eu não, Brasil, por exemplo, a gente não está longe de conseguir discutir isso. Está longe porque hoje a gente voltou a discutir questões básicas, né? Mas a gente tem que discutir, pelo menos aqui enquanto psicólogos, né? Então, tem essa questão entre eutanásia e distanásia. Eutanásia, como eu falei para vocês, proibida no Brasil, que diz que você ajudar de alguma forma, né, legalmente, então alguns países aceitam, você vai ajudar, você vai auxiliar no processo de morte de um paciente. Né? Geralmente são pacientes terminais, mas não só. Alguns países, e aí eu vou trabalhar isso para vocês, acho que em outra aula, que existem casos de eutanásia de pessoas com psicose ou com depressão. E essa dimensão da distanásia, que geralmente é uma prática médica que acha que a vida tem que ser mantida a qualquer custo. Né? Então, nunca vai se questionar sobre a morte ou sobre a vida, vai tentar manter esse corpo vivo de todas as maneiras. E por que isso acontece? Né? E aqui isso é muito fundamental, porque até nós, psicólogos, a gente tem uma formação fundada justamente numa certa crença do dever de salvar vidas, como se a gente devesse salvar vidas de todas as formas, né? Ou de todas as formas, não, de todas as maneiras. Isso para o psicólogo talvez não fique tão claro, apesar que né? A gente tem essa noção de cura dentro da nossa prática, mas para o médico é muito evidente, né? E o que a gente está discutindo aqui é justamente esse outro lado, esse embate que é justamente liberdade para morrer. Né? Essa possibilidade que fica do lado do paciente, né? Daquele que está se questionando qual é a liberdade dele
também para morrer. Uma liberdade que não é só para a vida, de certa forma, mas para morrer. É quando ele fala assim: não aguento mais, eu quero morrer, para mim está muito sofrimento. Isso não é vida. Como que a gente vai? Será que a gente está preparado para escutar esse uso da razão? Ou a gente só quer essa razão que funcione enquanto normalidade? Né? Eu vou parar por aqui. Tá? Eu acho que aqui a gente já tem boas questões, a gente pode trabalhar bastante isso ainda nos ao vivos. E lembrando também que amanhã, sexta, tanto de manhã quanto de noite, eu vou colocar no AVA agora, eu vou colocar também uma portaria que saiu da psicologia pelo Conselho Regional, que trabalha também sobre a questão do óbito, tá bom? Então a gente se vê amanhã, obrigado e se cuidem.